Olá, eu sou Marcelo Campos e está começando agora mais uma edição do programa Cidadania. O tema dessa entrevista vai ser a Lei Geral de Proteção de Dados. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o secretário executivo de gestão do Senado Federal, Márcio Tancredi. Márcio, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer, Marcelo, estar falando com você e com o pessoal que acompanha o programa Cidadania. Estou à disposição, viu? Vamos lá, então. Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos contextualizar, é uma lei muito importante, vai mudar a vida de muita gente, de todo mundo, eu diria, da nossa sociedade, mas ainda é desconhecida de muita gente. Em termos gerais, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Olha, a lei geral, ela é um movimento, ela faz parte de um movimento mais amplo, né, um movimento internacional de proteção da intimidade, da privacidade, né, e também dos dados, né, das pessoas naturais. Com a evolução das tecnologias e tal, né, houve uma exposição muito grande, né, da vida privada em termos de aparecimento em redes públicas, redes sociais, né, e muitas vezes isso era feito a despeito da autorização, a despeito do desejo, né, da pessoa que estava sendo exposta ali dentro. Então a lei vem para regular um pouco isso, né, e para caracterizar de uma forma mais concreta o direito à privacidade, o direito à vida íntima, né, e os limites em que, né, o cidadão pode se proteger contra meios de comunicação, empresas comerciais, enfim, né, entidades externas que podem se aproveitar de uma forma inadequada, né, dos dados pessoais dele e da sua família. Mais ou menos essa é a ideia, né? É fácil de perceber isso, né? A gente teve na eleição americana passada para a presidência anterior, né, de 2016, né, a gente teve uma utilização maciça de dados pessoais para fazer campanha política, né? Então, esse tipo de coisa exacerbou um pouco a necessidade da gente ter a adoção dessa medida também no Brasil. O que foi feito há mais ou menos 2 anos atrás, né? A Lei 13.709, ela veio para trazer essa proteção. E ela tem uma série de regras e de preceitos, né, que agora todo mundo que de alguma forma tem sob seu poder um dado pessoal, um dado do cidadão, vai ter que seguir para ficar, né, livre, primeiro, né, de uma sanção administrativa ou até mesmo de uma ação judicial, porque as pessoas físicas vão poder, né, ir à justiça para batalhar reparação judicial, né, pelo mau uso dos seus dados por organizações terceiras. Um objeto central nessa Lei Geral de Proteção de Dados, né, obviamente está descrito no próprio nome da lei, são dados pessoais. A lei separa em dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Como a gente diferencia esses dados e qual a importância desses dados pessoais sensíveis em relação a essas questões que você já colocou, e em relação à participação política, já que também foi citada aí a questão das eleições nos Estados Unidos, ou outros casos como que aconteceu na Inglaterra também, o caso do Cambridge Analytica. Como se caracterizam esses dados pessoais sensíveis? Os dados pessoais, eles têm um limite que é bastante próximo do entendimento comum, do conceito que a gente usa no dia a dia, né, que é o meu nome, meu CPF, meu endereço, meu telefone, né, enfim, o endereço do meu e-mail, né, esses são dados pessoais, a gente consegue enxergar esses dados de uma forma um pouco mais clara. Mas a lei traz uma novidade que é muito importante, que é o dado pessoal sensível, né? Esse dado pessoal, ele se prende a uma manifestação daquele cidadão e essa manifestação, de alguma forma, revela, né, uma identidade política, uma identidade religiosa, né, uma identidade que é relativa à vida sexual, à vida da saúde, né, até mesmo a impressão digital, por exemplo, né, a sua marca genética, o seu padrão, né, cromossomial, tudo isso, de alguma forma, né, é dado pessoal. E o dado sensível é aquele dado que pode vir, né, se usado de uma forma inadequada, prejudicar o cidadão. Então, assim, além daqueles dados que são de natureza, vou usar uma palavra aqui que a lei não diz, né, mas de natureza mais cadastral, que é nome, CPF, endereço, né, tem aqueles que, na verdade, são manifestações da intimidade da pessoa em termos de opinião, posicionamentos públicos ou privados, né, que esses sim são sensíveis, né, porque eles podem, de alguma forma, expor e prejudicar o titular dos dados pessoais. E, no caso, o Senado Federal, ele se adequou a essa nova lei, criou uma organização
dentro do próprio Senado para responder às novas regras estabelecidas aí desde setembro de 2020 com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. O que muda em termos de organização administrativa no Senado Federal e quais os impactos dessas mudanças na vida do cidadão, da cidadã, daquela pessoa que acessa o site do Senado para saber o que está acontecendo, como estão sendo tramitadas as matérias, a pessoa que entra em contato com a ouvidoria do Senado para buscar uma informação, para fazer uma reclamação, às vezes até para falar do nosso programa de entrevistas. O que altera essa nova configuração do Senado? Como a instituição se preparou para estar adequada à nova lei? Bom, olha só, a gente vive mergulhado no mundo de dados, né? Então, o que mais existe hoje na vida social são dados, né? A gente transaciona milhões, bilhões, trilhões de dados por dia, né, em redes sociais e em várias outras mídias, né, nas quais esses dados podem circular. E esses dados, do ponto de vista da estrutura de tecnologia da informação que cuida disso dentro da casa, estou falando do Senado, mas isso vale para uma empresa particular, vale até mesmo para uma pessoa natural que tem dados de terceiros em casa, né? Esses dados pessoais nunca tiveram uma centralidade muito grande, né, no esquema de dados de uma organização. Então, a gente está se defrontando com um esforço que é gigantesco, né, que é de conseguir ter um nível de controle e de gerenciamento acerca desses dados e das mutações e dos tratamentos que são feitos sobre esses dados, né, que sigam os preceitos da lei. Então, a quantidade de alterações e ajustes que o Senado tem que fazer é muito grande, né? Nós, né, e todas as outras organizações públicas e privadas do Brasil, não é isso? Então, inicialmente, né, a nossa preocupação foi de estabelecer um marco normativo interno onde direitos e deveres e o compromisso do Senado com a privacidade e com a boa gestão dos dados de terceiros ficasse evidente. Então, na última sexta-feira, né, o presidente do Senado editou um ato número 10, um ato do presidente do Senado número 10, onde ele explicita a política, né, corporativa de gestão de dados, tá? Dados pessoais. Então, assim, a gente tem uma série de medidas que são estabelecidas e uma série de demandas que são iniciadas a partir desse dado, né? Então, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso depois, como é que funciona isso, como é que é a estrutura de direitos que estão vinculados aos dados pessoais. Mas a sua pergunta, vou um pouco pela ordem que você fez, né? A organização do Senado foi ajustada por um outro ato do presidente da mesma data, o ato 11, né, onde ele define uma coordenação específica que vai funcionar dentro da nossa Secretaria de Gestão da Informação e Documentação, que é a coordenação de informação, que vai fazer um papel que está descrito na própria lei, que é o papel do encarregado de dados, né? Então, o encarregado de dados é uma pessoa, é um agente público, no caso, né? Vai ser a Inayara Golob, que é uma colega nossa, uma pessoa muito inteligente, muito competente, ela está assumindo esse papel de encarregado de dados e ela vai fazer todo o pivô, né, entre o titular do dado, entre o Senado, enquanto controlador desses dados, né, e entre a nova agência reguladora do campo de dados pessoais, que chama Autoridade Nacional de Dados Pessoais, que já foi criada pela lei e, nesse momento, já se encontra funcionando, né? Há coisa de pouco mais de 2 meses, o Senado aprovou, né, a lista de dirigentes, então a agência está completa e está funcionando. Nesse momento, né, o que a gente fez foi, então, tratar a nossa estrutura interna, né, garantir, né, de que forma que a gente vai estar tratando os direitos dos titulares dentro da casa, as diretrizes, né? E a gente fez uma série de adaptações que vão permitir, por exemplo, que o titular de um dado, que queira saber, né, quais são as informações que o Senado tem sobre ele vai poder saber disso de acordo com o que a lei permite, né? Então, ele pode ligar para a nossa ouvidoria, ele pode usar, né, o Fale com o Senado, que está no nosso portal na internet, e por meio desses dois, basicamente por meio desses dois acessos, né, solicitar a relação de dados que o Senado tem daquela pessoa e solicitar tratamentos desse dado. Tratamento é toda a modificação que você faz no registro do dado, né? Então, pode ser uma correção de um número,
né? Meu nome não tem acento, meu nome tem acento, você vai poder corrigir, né? E, na verdade, você vai poder também fazer uma coisa que a lei vai permitir, né? Que é o cidadão falar, olha, eu não quero mais que o Senado use meus dados. Então, né, eu quero que o Senado elimine, né, da sua base de dados as referências que são feitas aos meus dados pessoais. Ok? Ele pode suspender isso ou pode pedir de forma definitiva, né? E a gente já está preparado para que o cidadão faça isso, né? Então, a gente já tem algum nível de sistemas que já foi pré-definido, a gente já trabalhou em cima de ferramentas que vão permitir que o encarregado de dados tenha uma visão completa, né, dos dados que o cidadão tem espalhados pelo Senado. É claro que isso é um movimento inicial, a gente vai precisar depois de reforçar um pouco isso, né, porque a lei também ela traz compromissos muito importantes, muito difíceis de serem cumpridos na área de segurança de dados, né? Então, a gente, na verdade, é um trabalho que vai ser feito em camadas, a gente fez uma parte inicial, já tem um sistema que dá essa possibilidade, já temos a forma do cidadão poder acessar os dados, né? Já temos uma estrutura que responde por essas funcionalidades e a gente vai, né, camada por camada, agregando um pouco mais de agilidade, um pouco mais de segurança, né, até que a gente tenha cumprido todos os preceitos que a lei impõe, né, a quem controla dados nesse momento. Tá. Então, no caso, o Senado controla os dados, mas a agência reguladora é externa ao Senado. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é essa agência que vai fiscalizar e regulamentar, cuja diretoria já foi, inclusive, aprovada pelo Senado, ela é um órgão externo. Isso é muito importante de caracterizar, Marcelo. O Senado, né, é um órgão do Legislativo e a Autoridade Nacional, né, é um órgão de natureza similar a uma agência reguladora, como tem a Anatel, como tem a ANEEL, como tem a ANAC, né? É uma agência reguladora do ponto de vista conceitual. O nome dela é um nome que é herdado da tradição anglo-saxã, né, para esse tipo de organização, que é a autoridade, é um nome totalmente aceitável, né? E ela é vinculada ao Executivo, ela não faz parte do Senado. Apenas o Senado tem a competência constitucional de aprovar os dirigentes dessa agência, né? Como aprova também dirigentes da ANEEL, da ANAC, etc. Então, são organizações diferentes, né? O que o Senado está fazendo, na verdade, agora é se adaptando a uma legislação que rege todas as organizações, inclusive a própria Agência Nacional. A Autoridade Nacional ela foi criada pela própria Lei 13.709, né? Na mesma lei, então, que deu a característica dos direitos dos titulares de dados também fez com que a agência fosse criada e nós todos estamos obedecendo essa lei nesse momento, né? Mas ela, a Autoridade Nacional, ela é uma espécie de reguladora e nós devemos, né, nós Senado, da forma como nós Câmara, nós os ministérios, nós qualquer órgão público, né, inclusive as empresas privadas, devemos observar de que forma que a Autoridade Nacional vai estar regulamentando a lei, né? A lei tem pontos em que ela é muito clara e tem pontos em que a gente tem dúvida, né? Então, nesse momento, por exemplo, eu acho que a gente está no meio do caminho, sabe? A gente já tem noção de algumas coisas, como é que devem ser feitas e estamos levando isso adiante, e muita coisa ainda tem dúvida, né? Porque a lei é uma lei complexa, uma lei sofisticada, né? É um instituto, inclusive, muito mais, diria, muito mais complexo do que muitos das legislações nacionais que a gente tem. A Argentina, por exemplo, tem uma lei mais antiga do que a brasileira, mas é muito menos sofisticada, muito menos protetora, muito menos criadora de direitos do que a lei brasileira, né? Então, a gente também está aguardando que a Autoridade Nacional funcione para que a gente possa consultá-la, né? E certamente a agência vai desenvolver um sistema de auditoria dos órgãos e das organizações que vai ajudar a gente a aprimorar, né, a maneira como a gente cuida aqui dos dados pessoais do cidadão. A lei acompanha a evolução da sociedade e, no caso dos dados, a evolução ultimamente tem sido muito rápida, não teria como deixar de ser complexa uma lei sobre esse assunto e é uma legislação, é um movimento internacional, como você bem colocou, que está acontecendo no mundo inteiro e ainda é muito recente. Então, é claro que vai exigir ainda muitas adaptações, muitas adequações até que o seu funcionamento seja pleno. Agora, você comentou sobre essa questão de o cidadão agora ter a possibilidade, em virtude dos direitos que a lei garante, de acessar os seus próprios dados, de consultar o Senado Federal para saber o que o Senado tem de dados, pedir que alguns dados sejam retirados
ou anonimizados, a mesma coisa ele vai poder fazer com uma empresa privada, seja uma operadora de telefonia, de planos de saúde. Esse direito vale para a iniciativa privada e também para os órgãos públicos. Agora eu pergunto, existem exceções, existem casos em que o cidadão pode fazer esse pedido, mas a lei vai excepcionar esse acesso que ele possa ter, ou até o pedido de retirada de dados em alguns casos? Tem duas situações que a gente pode comentar com relação a isso. A primeira delas é que tem um campo de dados que está fora do regramento da lei. Então, a lei não atinge esses dados. Por exemplo, dados referentes à segurança nacional. Tá? É um bom exemplo. Dados referentes a atividades jornalísticas. Então, o jornalista que está fazendo uma entrevista na rua, ele não tem que ficar preocupado, né? Que é claro que ele tem toda uma série de regras sociais a cumprir, mas ele não tem nenhuma formalidade, né, a fazer em relação à gestão de dados pessoais ao entrevistar alguém, por exemplo, né, para um programa, como você está fazendo comigo aqui agora. Né? Atividade jornalística, ela está fora do alcance da lei. E além dessas atividades, como eu citei aqui agora, a lista é maior, mas eu apenas dei 2 exemplos. Né? Tem também uma lista de 10 situações em que o direito de administração do dado pessoal por parte do titular é um direito mitigado, é um direito parcial. Né? Então, por exemplo, se eu tiver dados relativos à saúde, né, daquela pessoa, eu posso ter esses dados sem que tenha o princípio básico, né, que a lei consolida, que é da autorização, a permissão do titular para que a organização, para que outra pessoa trate o dado dela. Né? Então, assim, a regra geral eu tenho que ter autorização do titular para usar o dado dela. E a gente tem 10 exceções. A primeira é essa que eu citei, por exemplo, de saúde, mas há outras, né? Quando há, por exemplo, um legítimo interesse, né? Então, os dados que nós temos aqui como servidores do Senado, junto à administração do Senado, né, a administração do Senado, como departamento de pessoal de qualquer empresa, né, ele tem direito de ter aqueles dados, porque aqueles dados fazem parte, né, de uma relação de trabalho que é um contrato que não pode subsistir sem esses dados. Então, esse legítimo interesse também faz com que, né, as organizações possam manter esses dados independentemente da autorização do titular. Né? E uma situação, inclusive, que não é uma situação estática, ela muda no tempo. Né? Por exemplo, se eu estou empregado eu tenho um emprego junto à minha empresa e eu me demito, né, tem um período legal que a empresa ainda tem algumas responsabilidades com relação àquele vínculo empregatício. Depois de um certo tempo, né, a empresa não tem mais necessidade daqueles dados. Né, e ela deve, em tese, nessa orientação geral da lei, ela deve abrir mão desses dados, ela deve, né, limpar os bancos de dados delas para que esses dados não sobrevivam nas suas bases. Okay? Mas, de qualquer forma, mesmo que ela não faça isso, né, eu, por exemplo, no caso desse ex-empregado, eu posso ir lá e pedir, olha, empresa, eu não quero mais que você tenha os meus dados pessoais nas suas bases, eu quero que você elimine eles. Né? E ela vai ter que fazer isso. Tá? Isso vale para, por exemplo, relacionamento que a gente tem com empresa de fornecedor de serviços telefônicos, a empresa de eletricidade, a empresa de água, com o nosso condomínio, entendeu? Então, assim, são as relações as mais variadas possíveis. A lei não restringe isso ao mundo oficial, nem ao mundo privado, até o mundo, né, das pessoas físicas. Eu posso ter, por exemplo, dado, né, de algum empregado que eu tenha registrado, né, eu tenho o direito de ter esses dados. E um belo dia eu vou deixar de ter esses direitos, você percebe? Você passa a ser responsável também enquanto esses dados estiverem em seu poder. Agora, um outro ponto em relação especificamente ao Senado Federal. Existe o E-Cidadania, que é um canal de comunicação com a sociedade, a própria televisão é um canal de comunicação com a sociedade, a ouvidoria, mas o núcleo, né, a parte essencial do funcionamento da casa, que são os parlamentares e os seus gabinetes. Há muita comunicação de eleitores que se dirigem diretamente aos parlamentares, seja por e-mail, seja por telefone, até pelas redes sociais. Ao fazer isso, o cidadão ou a cidadã, ele está transferindo dados pessoais para os gabinetes. Esses dados serão controlados pela instituição ou os gabinetes poderão ter um controle direto sobre esses dados?
Olha, você fez o dever de casa, suas perguntas estão excelentes, viu? Obrigado. Essa é uma coisa muito importante porque o ato do presidente número 10, que cria, né, o nosso regimento interno aqui, digamos assim, né, de gestão de dados pessoais, ele distingue duas categorias de controlador de dados dentro do Senado. Tá? Então, o Senado, enquanto instituição, ele controla os seus dados. Né? Mas o Senado, enquanto instituição, não pode se meter, né, na maneira como o gabinete do senador, que é um parlamentar que tem um mandato popular específico, né, é protegido por imunidade constitucional. Né? Então, os dados que estão naquele gabinete, os dados relativos ao exercício do mandato daquele senador, são controlados por esse senador e não pelo Senado. Então, a gente tem para começar essa explicação, a gente tem dois tipos de controlador de dados, a instituição Senado Federal e cada parlamentar individualmente. Ele é um controlador dos dados aos quais ele tem acesso e os quais ele trata e ele gerencia. Tá? O que acontece é o seguinte, a lei permite, né, que eu tenho no meu conjunto de dados e eu não quero fazer o tratamento direto deles. Eu posso contratar, né, contratar do ponto de vista comercial ou contratar do ponto de vista apenas de um vínculo legal, uma figura que chama operador de dados. Né? No caso do Senado instituição, o próprio Senado, as nossas áreas de tecnologia, as áreas internas que detêm, né, informação acerca de dado pessoal, elas operarão os nossos dados sob controle. Então, né, o Senado será o seu próprio operador. Né? O parlamentar, por outro lado, tem liberdade, né, para tomar as opções que ele quiser. Ele pode contratar, né, um controlador, um operador externo, né, ou pode também solicitar que o Senado seja o operador, né, dos dados que ele controla. Né? Então, para isso, o ato previu um termo de opção, né, no qual o parlamentar fala: eu quero que o Senado seja o operador dos meus dados, né, e estou autorizando que o encarregado de dados do Senado seja também o encarregado dos meus dados. Isso não quer dizer que os dados são do Senado, os dados são, né, titulados, né, pelas pessoas naturais e são detidos, são controlados pelo parlamentar, pelo gabinete do parlamentar. Né? O Senado apenas vai estar fazendo um tratamento operacional, a parte de TI, a parte burocrática e operacional do tratamento de dados. E o nosso encarregado, né, caso o parlamentar faça essa opção, ele vai ser também o encarregado do gabinete do senador ou da senadora. Agora, no começo da pandemia, o Senado Federal foi o primeiro parlamento do mundo a realizar sessões remotas, sessões online. No caso da adequação à nova Lei Geral de Proteção de Dados, o Senado também está sendo pioneiro dentro da administração pública brasileira? Olha, Marcela, pela notícia que a gente tem, nós temos um certo grau de pioneirismo, sim. Né? Eu vou explicar até as circunstâncias pela qual isso se deu. Havia uma previsão, né, de que a entrada em vigor da lei, que inicialmente era prevista para agosto de 2020, seria postergada para maio do ano que vem, maio de 2021. Né? Isso era dado por todo mundo como uma coisa certa. Né? A gente, sabendo das incertezas do processo legislativo, né, e o fato de que, né, como diria o ex-presidente Tancredo Neves, né, a política são nuvens que a gente tem que estar todo dia olhando para ver como é que elas estão, a gente achou que era muito arriscado, né, a casa ficar inerte esperando, né, essa nova data e se dando mais tempo para fazer os ajustes. Sabe? Então, a gente começou um pouco mais cedo. E, nesse momento, né, de fato, a gente não tem muitas organizações, pelo que a gente conseguiu identificar, que já deem, por exemplo, né, direito ao cidadão de perguntar quais são os dados que a instituição tem dele, tratar esses dados, né? E a gente já fez algumas coisas assim, importantes naquilo que são os grandes balcões de contato, né, entre o cidadão e o Senado Federal. Você está citando aí o E-Cidadania muito, né? O E-Cidadania, por exemplo, ele tem uma entrada de dados que já tem uma política específica de privacidade e de gestão de dados pessoais que já está publicada na página e já está à disposição do cidadão para que ele possa arguir, né, de que forma, quais são os dados que ele tem. E é um exemplo daquilo que você perguntou sobre dados sensíveis, um bom exemplo é a E-Cidadania. Né? Eu vou participar de uma audiência pública, eu vou me manifestar no E-Cidadania acerca de um determinado projeto de lei. Né? Aquela minha opinião,
né, eu sou uma pessoa física que estou cadastrado, tenho minha identidade e eu emiti uma opinião política, né? Esse é o tipo do dado sensível, né? Porque um belo dia muda a política ou eu mudo de opinião, eu não quero mais ser reconhecido por aquela manifestação do passado, né? Então, até um certo ponto, eu posso voltar atrás e pedir ao Senado, olha, eu quero que você não mais identifique esse relacionamento que eu tive e que essa opinião não seja mais vinculada à minha pessoa. Então, ele tem o direito de fazer isso aqui. Mas essa lei é uma lei que convive com outras leis, convive com a lei de acesso à informação, com a lei do processo legislativo, com a lei do processo administrativo, e na hora de dar consequência real, né, a maneira como a lei funciona, a gente vai ter que fazer, né, uma interpretação conjunta desse universo legislativo, entendeu? Então, por exemplo, no caso do Senado, né, a orientação da nossa advocacia é qual? Enquanto aquela manifestação foi de uma audiência pública ou foi num projeto que ainda não entrou no mundo legislativo, porque você sabe que no E-Cidadania, né, as propostas que são feitas pelos cidadãos, elas podem virar projeto de lei, né? Elas têm que ter um determinado número de adesões. Enquanto esse número não é alcançado e essa proposta não virou ainda um projeto de lei, né, o cidadão pode tirar a manifestação dele. Mas depois que isso virou projeto de lei, não é possível mais, porque aí já entra, né, em vigor o conjunto de regulações da lei do processo legislativo, que fala que ele não pode ser anônimo, as pessoas que se manifestam ali têm que ter nome, endereço, todas têm que ser sabidas, né? Então você vê que tem uma certa delicadeza. A gente, até um certo ponto, pode voltar atrás com a informação e, né, tirar dos nossos bancos de dados a participação que o cidadão teve naquela determinada proposta, por exemplo. Mas depois que isso vira um processo legislativo, não é mais possível. Da mesma forma, o processo administrativo, né? A pessoa faz um requerimento para o Senado, faz um elogio para o senador, faz um elogio para o programa Cidadania, por exemplo, tudo isso fica registrado nos nossos bancos de dados, né? Se isso não vira um processo administrativo, ele pode pedir para que essa opinião dele seja borrada, que é o termo que a gente usa, em vez de ser eliminado, a gente usa borrado, porque, na verdade, a lei permite também que, em vez de você simplesmente passar uma borracha naquilo, você faça uma desconexão entre a manifestação e o titular. Então, aquela manifestação continua contando para a nossa estatística, ela continua funcionando como opinião para o Senado avaliar, mas ela não é mais identificável à pessoa que a manifestou. Tá? Então, isso chama anonimização e é também um mecanismo que a lei permite, né, que a gente use para esse tipo de coisa. Então, né, afinal das contas, a gente vai ter, né, uma série de permissividades para o cidadão e uma série de limites também. Se, por exemplo, ele faz uma denúncia para a ouvidoria do Senado e essa denúncia vira um processo administrativo, eu não posso mais retirar os dados de quem denunciou, né, porque já virou um processo administrativo e a gente tem que respeitar a outra legislação. Fica garantida claramente aí uma maior participação política com maior liberdade e o maior acesso das pessoas, cidadãos e cidadãs, aos seus dados quando interagirem aí com o Parlamento, em especial com o Senado Federal. Márcio, o tempo da nossa entrevista chegou ao fim e eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e agradecer também a participação dos nossos internautas e das nossas internautas por mais essa audiência do programa Cidadania. A entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe tudo que acontece no Parlamento. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Cidadania.